Olá a todos. Na aula 11 nós encontramos esse resultado aqui para convolução. Nós partimos da ideia de resolver a transformada inversa de um produto de duas transformadas de Laplace. A gente voltou num dos nossos problemas que a gente resolveu em aulas anteriores. A gente viu qual era a dificuldade de resolver esse produto aqui, decompondo isso aqui em frações parciais, e utilizamos a técnica da convolução para poder mostrar que aquele procedimento pode ser resolvido de maneira bem mais simples. E aqui nessa presente aula nós vamos resolver este problema. Um oscilador normotecido de massa m em frequência própria ω0 se move sob a ação de uma força externa F igual a F0 exponencial de menos beta-t, onde beta ele é positivo e é uma constante. Inicialmente o oscilador se encontra em repouso e na posição de equilíbrio. Ache o deslocamento x de t. Ok, a gente tem essa força externa, que ela é uma função do tempo, f de t igual a f0 exponencial de beta-t. Escrevendo a segunda lei de Newton, a gente tem que o somatório das forças que agem no sistema, a gente tem que, como é um oscilador normotecido, submetido a uma força externa, a gente tem que nós temos a força externa atuando no oscilador. Como resultado, ele tem uma força que tende a restaurar o sistema para a posição de equilíbrio, que é menos kx, dada pela lei de Hooke. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração, que é o x dois pontos. Ok, reorganizando aqui essa expressão, nós temos x dois pontos mais k sobre m, x, que é igual a, substituindo aqui a nossa força externa, nós temos f0 sobre m vezes a exponencial de menos beta-t. Esses termos aqui, para não estar carregando pedra, isso aqui eu vou chamar de ω0 quadrado, como já é de costume. Isso aqui eu tenho uma força sobre a massa, eu vou chamar de 1 a 0. Fosse uma espécie de aceleração aqui, que é a força sobre a massa, né? Então, reescrevendo nossa EDO, nós temos x dois pontos mais ω0 ao quadrado x, que é igual a 0 exponencial de menos beta-t. Agora vem um procedimento, vamos resolver por transformada de Laplace. Lembrando que as condições iniciais do nosso sistema é que o oscilador se encontra em repouso. Se ele se encontra em repouso, então o x ponto de 0, no tempo t igual a 0, é igual a 0. E na posição de equilíbrio, ou seja, x de 0, vamos escolher a posição de equilíbrio como sendo 0. A gente poderia escolher qualquer outra posição, dependendo de onde a gente coloca a nossa origem do sistema de coordenadas que a gente está estudando, mas nesse caso a gente pode escolher o x de 0 como sendo igual a 0. Colocamos o eixo a origem do sistema no t igual a 0. Então, aplicando a transformada de Laplace na nossa expressão, nós temos aqui 1 a 0 é uma constante, eu posso usar aquela propriedade lá da linearidade, as transformadas de Laplace, assim como vou fazer aqui também. Então é x dois pontos, transformada de Laplace x dois pontos, mais ω0 ao quadrado, transformada de Laplace de x, isso aqui é igual a 0, transformada de e elevado a menos beta-t. Ok. A transformada de Laplace da derivada segunda é s quadrado vezes x de s menos s que multiplica x0 menos o x ponto de 0 mais ω0 ao quadrado, transformada de Laplace de x, que é x de s,
Isso é igual a A0 vezes a transformada de Laplace de 1 de exponencial de menos beta-t, que é S mais beta. Tabela das transformadas de Laplace, a gente viu na aula, que eu não me recordo o número, que nós resolvemos as transformadas inversas e eu mostrei lá uma tabela com das funções, suas respectivas transformadas. Aplicando as condições iniciais do nosso sistema, a gente assumiu que a posição inicial do sistema, no tempo t igual a zero, assumimos como sendo igual a zero. A velocidade inicial do sistema também é igual a zero. Colocando o x de s aqui em evidência, nós temos s quadrado mais ômega zero quadrado. Isso aqui é igual a zero, que multiplica 1 vezes a transformada de menos beta-t, exponencial de menos beta-t. Muito bem, vamos isolar aqui o x de s, igual a zero, que multiplica sobre s mais beta, e agora recebendo aqui 1 sobre s quadrado mais ômega zero quadrado. Pronto, achamos a nossa função no espaço das transformadas. Agora vamos aplicar a transformada inversa para achar a nossa função x de t. Transformada inversa de x de s. Vemos que não tivemos muito trabalho para achar a transformada de Laplace. Agora vamos ver como fica a transformada inversa, que é igual ao nosso x de t. Isso aqui é igual a zero vezes a transformada inversa de todo esse termo aqui. Eu não vou escrever isso aqui de novo. Bota aí. Pronto. Agora como é que faríamos aqui se a gente não tivesse aprendido como se faz a convolução de duas transformadas? A gente ia decompor isso aqui por frações parciais e ia dar um trabalhão. A gente tem um termo aqui de um polinômio de segunda ordem aqui, de primeira ordem na variável s aqui, e outro de segunda ordem em s. Isso aqui ia dar um pequeno incômodo para resolver. Então vamos aplicar a técnica da convolução de duas funções. Lembrando que vou copiar isso aqui para cá. Destacar aqui de vermelho. Muito bem, colocamos aqui a nossa convolução. Nós temos aqui o nosso f de s e temos também o nosso g de s. Aqui, f de t, vou botar de azul. F de t é a transformada inversa de f de s, que é a transformada inversa desse termo aqui, que é a exponencial de menos beta-t. E g de s, ou g de t, é igual à transformada inversa de g de s. A transformada de g de s é igual a 1 sobre ômega zero seno de ômega zero t. Pronto. Agora vamos fazer o artifício aqui. A gente sabe que para a gente integrar, a gente precisa fazer f de t menos u. Isso aqui é exponencial de menos beta t menos u. E g de u, só substituir o t por u. Ômega zero seno de ômega zero u. Pronto, agora vamos integrar. Transformada de Laplace
inversa do produto dessas duas funções transformadas é a integral de 0 a t de e elevado a menos beta t menos u, 1 sobre ômega 0 seno de ômega 0 u du. Ok, eu posso tirar esse termo aqui para fora da integral, já que ele tem só a dependência no tempo, elevado a menos beta t. O ômega 0 também posso mandar ele embora. Então eu fico com integral de 0 a t de e elevado a menos, aliás, e elevado a beta u seno de ômega 0 u du. Só que a gente lembra que vamos usar a forma complexa do seno, que é e elevado a i ômega 0 u menos e elevado a menos i ômega 0 u sobre 2i. Vamos usar esse artifício aqui para não precisar fazer integração por partes. Então nós temos, abrir outra página, e elevado a menos beta t sobre ômega 0. Deixa eu botar um pouco mais para baixo, que tá bom. Isso aqui é a integral de e elevado a beta u. O 2i eu já vou jogar logo para fora da integral. Isso aqui é e elevado a i ômega 0 u menos e elevado a menos i ômega 0 u du. Integral de 0 a t. Então, descendo aqui, pet é elevado a menos beta t sobre 2i ômega 0. Isso aqui é a integral de 0 a t é elevado a beta, colocar esse u em evidência, então fica beta mais i ômega 0 u menos e elevado a beta menos i ômega 0 que multiplica u. Fecha aqui o colchete, du. Pede isso aqui de novo, é elevado a menos beta t 2i ômega 0. Agora vamos fazer a integração desses termos aqui. Abre aqui o colchete. Então a integração desse primeiro termo fica 1 sobre beta mais i ômega 0 exponencial de, já vou fazendo logo direto, isso aqui é exponencial, até abrir a chave aqui, isso aqui é exponencial de beta mais i, como é ruim aqui, mais i ômega 0 t menos 1. Já que a aplicação do outro limite de integração é no zero, quando tem um e elevado a 0 aqui, eu fico com 1. Menos 1 sobre beta menos i ômega 0, que multiplica a exponencial de beta menos i ômega 0, multiplica t, menos 1 também. Fecha a chave. Então eu tenho e elevado a menos beta t, que multiplica, aliás, que divide, que está dividido por 2i ômega 0. Agora vamos dar um jeito nesses outros termos aqui. Abre a chave.
eu tenho E elevado a beta t vezes E elevado a I ômega 0t. Eu vou separar essas exponenciais aqui para poder cancelar com esse termo aqui de fora. Beta mais I ômega 0 menos 1 sobre beta mais I ômega 0 menos 1 sobre beta menos I ômega 0. Eu vou botar exponencial aqui em cima. Exponencial de beta t vezes E elevado a menos I ômega 0t mais 1 sobre beta menos I ômega 0. Fecha a chave. Aliás, fecha o colchete. Precisar do colchete, um parênteses, mas já fui. Agora, colocando tudo aqui para dentro, tudo não, se é exponencial aqui, eu fico com 1 sobre 2i ômega 0. Abre aqui. E elevado a I ômega 0t. Beta mais I ômega 0. Menos. Eu vou organizar esses termos, colocar esse termo aqui antes. Ficar E elevado a menos I ômega 0t, beta menos I ômega 0. Menos o que sobrou. Eu já vou fazer logo essa conta aqui, para não ficar perdendo muito tempo. Então isso aí fica... Tá aqui mais, eu fico com menos beta mais I ômega, aumenta aqui, mais beta mais I ômega 0 sobre beta quadrado mais ômega 0 ao quadrado. Aqui ó, já subtrai um do outro. E aí fica 1 sobre 2i ômega 0. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Abre a chave de novo. E elevado a I ômega 0t multiplica beta menos I ômega 0. Lembrando que eu joguei essa exponencial para dentro dos parênteses, então ela está multiplicando esse termo aqui por menos beta t, já que ela encontrou no meio do caminho dessas outras aqui uma exponencial com um expoente positivo, então, expoente negativo. Então fica, voltando aqui, mais E elevado a menos I ômega 0 t, que multiplica beta mais I ômega 0. Dividindo tudo aqui por beta quadrado mais ômega 0 quadrado. Muito bem, então o que é que ainda dá para fazer aqui? Eu esqueci o restante do termo. Ainda tem mais 2i ômega 0 sobre beta quadrado mais ômega quadrado, ômega 0, é elevado a menos beta t. Fecha aqui. Então, 1 sobre 2i ômega 0, vou colocar o beta em evidência aqui. Ou melhor, eu vou colocar todo esse denominador em evidência, já que são denominadores comuns, com todo mundo. Beta quadrado mais ômega 0 quadrado. Abre colchete.
Pronto, agora eu vou colocar o beta em evidência aqui. Beta que multiplica E elevado a I, ômega 0t, mais E elevado a menos I, ômega 0t. Mais aliás, eu vou botar menos aqui, I ômega 0 em evidência, E elevado a I ômega 0t, menos E elevado a menos I ômega 0t, mais 2I ômega 0 exponencial de beta t. Bem aqui tem esse sinal aqui é negativo. Esse sinal é negativo. Então quando eu coloco o beta em evidência aqui, fica um menos. Deixa eu ver se tem outro problema aqui. Quando eu coloco o I ômega 0 em evidência, ele está negativo aqui, então o sinal aqui está correto, então mais aqui. Pronto, agora está tudo ok. Agora o que, é que eu vou fazer? Eu vou jogar esse 2i ômega 0 para dentro do meu colchete. Então eu fico com beta quadrado mais ômega 0 quadrado. Abre. Beta sobre, vou deixar esse ômega 0 aqui fora. E é elevado a I ômega 0t menos E elevado a menos I ômega 0t sobre 2i. Isso aqui de cara já dá para ver que é o seno de ômega 0t. Menos I ômega 0 sobre 2i. Aliás, sobre I ômega 0, vou deixar esse 2 aqui para ficar aqui embaixo. E de cara já dá para ver que o resultado é o cosseno de ômega 0t. I ômega 0t mais E elevado a menos I ômega 0t sobre 2. Mais, se aqui é 2i ômega 0, eu tenho 2i ômega 0 aqui, então eles vão se dividir, o resultado dá 1, e o que sobra é o que está multiplicando eles. É elevado a menos beta t. Pronto. Agora aqui, é só dividir. Então eu fico com 1 sobre beta quadrado, ômega 0 quadrado. Abre aqui. Beta sobre ômega 0, seno de ômega 0t, menos cosseno de ômega 0t, mais a exponencial de menos beta t. Aqui, agora vamos voltar aqui para a nossa função, que é o que a gente está procurando, nosso x de t, é o a0 vezes a transformada inversa desse trambolho todo aqui. Então fica x de t é igual a A0, que é f0 sobre m. Então fica m, que multiplica beta quadrado mais ômega 0 quadrado, que multiplica esse trambolho todo aqui, que eu não vou copiar de novo. Vou pegar só o primeiro parênteses, eu já peguei aqui. Pronto, esse aqui é o nosso, é a nossa solução. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Falou!